Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, né? Porque nós estamos aqui com bastante gente. Talvez até seja bom que nem todos vejamos, né? Porque alguns podem se assustar, né? Mas todos nós somos iguais. A única diferença é que nós estamos vestindo o corpo. E todos nós buscamos a casa espírita, viemos aqui, tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque temos nossos objetivos. Nós viemos aqui por alguma coisa. Nós temos uma busca, né? E essa busca, ela se traduz de uma maneira diferente para cada um de nós. Cada um caminha de um jeito, vai de uma maneira, vai de outra, cada um buscando um caminho. Mas todos têm havido por dor, têm havido por amor, têm havido por conhecimento, por curiosidade. Todos nós buscamos encontrar o caminho da felicidade. Que é isso que todos nós buscamos, né? Mas se isso é o que nós buscamos, né? E é o que nós queremos para todos nós, isso traduz uma ação. Cada um de nós, quando busca, ou seja, a casa espírita, ou seja, qualquer outro tipo de movimento que se faça em busca da felicidade, é uma ação, né? E a verdade é essa. Para que nós consigamos sentir, conseguir a nossa felicidade, nós temos que agir, né? A verdade é que nem toda ação vai levar à felicidade. Mas sem a ação não existe felicidade, né? É uma realidade, né? Quando nós falamos de felicidade, existem, digamos assim, várias nuances, né? Que são colocadas e às vezes até meio, digamos assim, defendidas por um ou outro grupo. Vejam, lá nos Estados Unidos, há algum tempo foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa, segundo os dados que foram levantados, disse que para ser feliz era fácil. Bastava ganhar em torno de 11 mil reais para cima. Porque a pessoa, ganhando isso, estaria sendo, digamos assim, tendo suas necessidades supridas. Que o importante para ser feliz era necessário que tivesse, no mínimo, uma renda que proporcionasse determinadas condições, lazer, estudo e tudo mais. Mas também nessa pesquisa foi apontado um dado bem interessante, que disse que o único fator que ganha do dinheiro em busca da felicidade é a fé. Veja, é interessante, né? Porque realmente é isso. E aí nós chegamos num ponto que é interessante a gente conhecer como é que formou-se, assim, os conceitos da nossa sociedade ocidental. Nós temos os filósofos, né, que vieram trazendo, digamos, as suas conclusões. E aí nós vemos que Platão dizia que os felizes, eles são felizes por possuírem a justiça, a temperança, e os infelizes são infelizes por possuírem a maldade. É interessante, né? Já Aristóteles dizia que, em geral, pode-se dizer que cada qual merece a felicidade na medida da sua virtude, do tino e da capacidade de agir no bem. Basicamente, a mesma coisa, né? Já Kant dizia que não é possível a felicidade nesse mundo, só sendo possível num mundo inteligível, que é o reino da graça, por intervenção de um princípio onipotente. Bem, nós vemos que todos eles, praticamente, é um consenso, né? Foram eles que formaram o nosso pensamento ocidental, e todos eles têm um único direcionamento, basicamente, né? O problema é que nós, como, assim, pessoas comuns, né, que nós somos, sem grandes envolvimentos, sem grandes buscas filosóficas, nós buscamos a felicidade, assim, em outras pessoas, em outras situações, em objetos. É nisso que nós vamos buscar felicidade normalmente. E quando não conseguimos, nós culpamos namorado, namorada, marido, filhos, amigos, os familiares. Nós vamos culpando, todo mundo é culpado. E aí nós vamos percebendo que as coisas que nós colocamos, por exemplo, se eu for comprar, eu
tenho certeza que se eu comprar aquele carro lá eu vou ficar muito feliz. Ou se eu comprar aquela casa eu vou ficar muito feliz. Até mais, né? Tem aquele que já não quer ser feliz, ele diz, se eu ganhar na loteria esportiva, que sabe que a chance de ganhar é muito pequena, então ele já está dizendo que quer ser infeliz, né? Mas só vou ser feliz se eu fizer isso. Mas, digamos que a graça, né? Faça com que ele ganhe, ou que ele compre o carro, ou que ele compre a casa. E aí nós vemos que, no momento que se consegue esse objeto, essa coisa, é uma felicidade imensa. Realmente, sentou dentro do carro, muito feliz, muito contente, entrou na casa muito feliz, e de repente esvaiu. Acabou. É muito rápido, né? Aquela felicidade que ele imaginava foi apenas um momento de alegria. Não houve felicidade, né? E quando isso acontece, nós não nos apercebemos que para sermos felizes, para que nós possamos nos sentir bem, nós não podemos colocar a nossa felicidade na mão de terceiros. Ninguém é responsável por nós. Ninguém, seja quem for, não é responsável. Nem o pai é responsável pela felicidade do filho, nem por ninguém. O pai é responsável por educar. Mas o filho vai conseguir a sua felicidade na medida em que ele tenha equilíbrio interno. Assim como qualquer um de nós. Nós buscamos o equilíbrio interno, né? Vejam que tem uma passagem bem interessante de Jesus que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se ele está dizendo que nos libertará, é porque nós estamos presos em alguma coisa, né? E o que é essa verdade? A verdade é o conhecimento. É conhecer. Conhecer a nós mesmos, em primeiro lugar. Nós temos que nos conhecer. Se nós nos conhecermos, se nós conseguirmos perceber quem nós somos, o que é que nós fazemos aqui, qual a finalidade da nossa vida, nós já temos um bom caminho andado. Conhecer as nossas virtudes, as nossas aptidões, direcionar a nossa vida em função daquilo que nós somos bons para fazer. Não adianta eu ser excelente carpinteiro, ou marceneiro, ou pedreiro, enfim, as posições profissionais que têm menos real social, mas que são extremamente importantes e por isso a pessoa não acha tão importante e quer ser um engenheiro, um médico e vai ser um péssimo profissional. Enquanto seria extremamente positivo, construiria muito mais dentro da sociedade, sendo aquilo que ele tem uma aptidão. E isso é só uma parte. É só uma parte. Porque para que nós nos conheçamos, para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades, também conhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Porque isso é muito importante. Quando nós conhecemos também as nossas dificuldades, as nossas, digamos assim, aquelas coisas que nós não conseguimos resolver muito bem, nós vamos também conseguir aprender a superá-las. Mas para isso nós temos que conhecer uma coisa mais importante, que é conhecer as leis de Deus. Conhecer as leis do mundo em que nós estamos. Como é que eu posso me inserir dentro do mundo se eu não conheço ele, né? E aí nós percebemos que, conhecendo as leis de Deus, que é muito importante para poder praticá-las, né? Porque para poder praticá-las nós temos que conhecer. Então, conhecendo, praticando, nós começamos a perceber outras coisas importantes. Uma das coisas mais importantes é que nós podemos perceber que por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais fraco que nós sejamos, todos os dias nós temos novas oportunidades. Todos os dias. Ah, mas eu não consigo. Ora, tudo aquilo que nós temos em dificuldades, elas vão se apresentando repetidamente na nossa vida. Frequentemente. Ah, eu tenho um problema que eu não suporto latido de cachorro. Pois nós vamos ouvir o tempo todo. Pode perceber. Vai acontecer repetidamente. Para quê? Porque são as chances, as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Ele nos dá aquelas oportunidades para nós irmos treinando e podermos superar.
Porque no momento em que nós não conseguimos e ficamos digamos assim, nos culpando, angustiados, ruins, porque estamos ouvindo o latido do cachorro, nós ficamos em altos e baixos o tempo todo, né? No momento que nós estamos bem, que não estamos ouvindo o latido do cachorro, nós estamos angustiados que de repente podemos ouvir. Aí quando nós ouvimos, daí nós caímos de uma vez, né? E assim vai indo. Ora, no momento em que eu começo a superar essas dificuldades, porque isso é um exemplo muito, assim, muito rústico com relação, porque as coisas são um pouco mais complexas na nossa vida, né? Mas no momento em que eu consigo superar essas coisas, acabam esses altos e baixos. Eu começo a ter estabilidade. As coisas, eu começo a aprender. Eu começo a superar os problemas do dia a dia, que são o ódio, a inveja, o orgulho, né? Principalmente o ciúme, né? Ah, isso é meu. Começa a perceber que nada é meu, que aquilo ali não é tão importante assim. Enfim, quando nós entramos nesse nível, começamos a conhecer as leis de Deus, nos conhecer, nós vemos que a felicidade nada mais é do que a vivência plena no bem. É vivermos no bem, né? Ou seja, a ausência de todo o mal. Lembra que eu falei dos filósofos? Que eles diziam que era na medida da virtude, quanto mais virtude, mais feliz. Então, é viver no bem, né? E isso é o que todos nós queremos. Ninguém quer outra coisa. Ninguém quer outra coisa a não ser viver bem. Todos buscam essa felicidade, né? E nós falamos anteriormente ali que um busca de um caminho, outro por outro, né? Um vai buscar no dinheiro, na riqueza, acha que sendo rico vai ser feliz. O outro acha que se ele tiver muitos parceiros sexuais, se ele tiver muitos prazeres sexuais, ele vai ser feliz. O outro acha que comendo muito e cada vez mais, bebendo muito, se divertindo muito, vivendo numa situação extrema, ele vai ser feliz. Poder, a influência, tudo isso a pessoa faz porque imagina que vai ser feliz. E na verdade, nada disso resolve, né? Porque nós vivemos num mundo em que uma das leis elementares, das leis naturais, da lei de Deus, é a lei da ação e reação. Tudo que eu faço resulta em alguma outra coisa. E essa outra coisa vai ser o quê? Vai ser coisa boa? Se eu fizer coisas boas, sim. Se eu fizer coisas não tão boas, não vai ter como ser, né? E é interessante porque os espíritos superiores, eles nos dizem, eles falam pra gente, através dos médiuns, nos trabalhos, nos livros, né? Eles nos dizem isso, que o homem, normalmente, e na maioria das vezes, é o agente da sua própria infelicidade. E é verdade, né? Porque se nós praticássemos a lei de Deus, se nós conhecêssemos ela e pudéssemos colocá-la em prática efetivamente, nós nos pouparíamos de muitas dificuldades, de muitos males. Chegaríamos próximo da felicidade que é possível no mundo, nesse nosso mundo, né? Porque é possível, né? E isso lembra mais uma outra coisa. A lei da ação e reação, ela, dependendo daquilo que nós fazemos, se a coisa não for tão boa, né? Por maldade ou omissão mesmo, né? Na verdade, também é uma maldade. Nós já começamos a receber os resultados, a colher o que plantamos aqui, nesse momento, não vai ser nas vidas futuras. As coisas começam a acontecer aqui agora. Vocês podem perceber, por exemplo, quando a gente fica com algum tipo de mal-estar, tem um problema de estômago, ou tem, enfim, isso usando um exemplo bem prático para a gente entender. Se nós olharmos, voltarmos um pouco, por que eu estou com dor de estômago? Se nós fizermos a coisa bem pensada, digamos bem sendo honestos conosco, nós vamos perceber que nós tivemos a dor de estômago porque comemos alguma coisa que não deveríamos, alguma coisa que não faz bem para a gente, né? É verdade. Enfim, todo mal, toda coisa ruim que nos acontece, nós provocamos.
E a grande maioria das vezes isso os espíritos nos dizem, é verdade. Quando a gente faz uma análise isenta, sem aquela pena da gente mesmo, e sem mentir para nós mesmos, voltando à origem, nós percebemos que é verdade. Nós mesmos fazemos isso, né? Lá no momento nós fizemos alguma coisa. Tem umas histórias na codificação, nós temos um livro que é muito interessante. E o nome dele não é exatamente, digamos assim, muito atrativo, as pessoas têm até medo, né? É O Céu e o Inferno. Esse livro, ele é muito legal, mas muito legal mesmo, porque ele explica exatamente o que são essas condições, né? O que é o céu, o que é o inferno. Mas ele também faz relatos extremamente ricos para que a gente possa formatar uma ideia mais precisa do que é isso. Tem uma história bem interessante que conta de uma senhora que era condessa, o nome dela era Paula, e jovem, rica, bonita, nobre, né? E ela veio a desencarnar com 36 anos de idade. Só que enquanto ela esteve encarnada, ela sempre foi uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente dedicada. Ela poderia usufruir de todas as coisas que eram possíveis na condição dela. O marido dela ocupava uma posição de destaque, várias homenagens, festas, ela poderia ter tudo isso. Mas ela economizava até os vinténs, porque era para ajudar os necessitados. Então ela fazia isso espontaneamente. Os empregados adoravam ela. Ela fazia as coisas ajudando as pessoas de uma maneira tal que as pessoas não se sentiam obrigadas com ela, não se sentiam pressionadas. E ela fez isso enquanto ela esteve encarnada. 12 anos após a morte dela, um parente dela conheceu o Espiritismo e resolveu perguntar através do médium, inquirir, fazer algumas perguntas para ela. E ela respondeu se ela estava feliz, ela respondeu: tens razão, meu amigo. Eu sou feliz. E sou, com efeito, além de tudo que se possa exprimir aí. Além do que nós podemos exprimir de felicidade, ela dizia que ela estava. Porém, eu estou muito longe do grau possível de felicidade. Interessante, né? Ela ainda diz, entre os felizes da terra, eu tinha tudo. E é verdade. Né? Ela era jovem, bonita, rica, cheia de homenagens, tudo isso, né? Era uma felicidade, estava tudo certo, tudo ok, né? Mas essa felicidade não é nem sombra da possível no mundo que eu estou, e esse mundo está muito longe de ser a felicidade real. E ela estimula ele: meu amigo, se seguires o caminho reto, também virás a aproveitar esse mundo, né? É que a nossa posição na Terra, ela é muito relativa para cada um de nós, né? Cada um tem uma posição, cada um ocupa um espaço, um momento, uma pose aqui, né? Cada um faz isso. Aqui, peraí, só um instantinho aqui que ele deu uma E agora? Não sei, tudo bem. Mas enfim, cada um de nós tem uma posição, ocupa um espaço, mas tem duas coisas que são interessantes, são, digamos assim, comum para todos nós. Que é para que a gente possa se sentir razoavelmente feliz, né? É ter uma situação financeira de não penúria, né? De ter as necessidades básicas atendidas. Nós precisamos disso. Ninguém vai se sentir feliz se estiver com fome, o estômago fala mais alto. Por isso as ações de caridade nas casas espíritas, nas igrejas e tudo mais, porque a pessoa precisa se sentir alimentada primeiro, para depois poder ser colocada diante da sua posição. E a outra coisa é a questão moral, é estar com a consciência tranquila. Se a pessoa não tiver consciência tranquila, não existe nada que possa fazê-la feliz. E a consciência tranquila, ela só vem pelo dever cumprido. E não aquela obrigação, eu cumpri a minha obrigação. Não, a obrigação é o mínimo, né? Mas
o dever cumprido. Saber que eu fiz o possível. Não aquilo que me foi atribuído, mas o possível. Que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Isso é ter a consciência tranquila. É fazer tudo que eu posso fazer. Por isso, conhecer-se a si mesmo, por isso, entender-se a si mesmo, por isso, conhecer as suas aptidões, suas limitações, para poder fazer o máximo. Porque se nós vivemos num mundo de ação e reação, as coisas que eu faço vão resultar em alguma coisa, vão resultar em outra coisa, né? E a coisa mais elementar de tudo, digamos assim, o mandamento mais importante que existe: amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou isso. Olha, eu tenho que me conhecer para poder me amar. E ao me amar, eu reflito aquilo que eu sinto, aquilo que eu me conheci no outro. Quando eu me melhoro, eu percebo a dificuldade que eu tive para superar, eu consigo entender a dificuldade do outro. E se eu conheço as minhas dificuldades, eu também posso desculpar a dificuldade do outro. E não adianta, ninguém vai ser feliz se tiver alguém do lado sofrendo. Não tem como. Isso seja por ação direta nossa ou por omissão. Não tem como. Nós precisamos buscar o equilíbrio no mundo, fazer com que o mundo todo caminhe junto. Por isso que aquele que aprendeu alguma coisa a mais, vai na frente puxando aquele que está atrás e assim vai indo, forma-se uma corrente. Nós somos independentes do outro, né? E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade conforme nós conhecemos, né? Veja, tem uma outra história bem interessante que nos conta, ela aconteceu lá em Bordeaux em 1861, todas elas são do livro Céu e Inferno, tá? Foi perguntado para um cidadão que veio a óbito através de um acidente. Como ele era conhecido do médium, o médium resolveu perguntar para ele se ele foi feliz assim que ele chegou no mundo espiritual. E ele respondeu: não, não fui. Eu tinha que pagar a dívida do homem. O homem que ele fala, ele mesmo. Eu tinha que pagar a dívida do homem. Meu coração não me havia feito pressentir o futuro do espírito. Ou seja, ele não estava preocupado em preparar, como a gente diz, a mala para a vida futura. E além disso, ele disse: eu não tinha fé. Ou seja, não acreditava em nada. Vivia, né? Mas ele diz que ele teve que expiar a sua indiferença para com o Criador. Mas a misericórdia, né? A misericórdia levou em conta o bem, pouco bem que havia feito e as dores, os sofrimentos que ele havia conseguido passar sem reclamar. E ele até completa. Ele diz assim que a justiça de Deus é uma balança diferente da nossa. O pouco bem que ele havia feito e aquelas dores que ele havia suportado sem reclamar, pesaram muito na balança, muito mais do que aquilo que ele deixou de fazer e o mal que ele havia feito. Ele diz: e o mal prontamente desapareceu porque o amor superou. Então, meus irmãos, se nós estivermos com a consciência tranquila, que é o que nós buscamos, mesmo que tudo pareça errado, e às vezes acontece, né? A gente, mas eu estou fazendo tudo certo e as coisas parece que não andam direito. Olha, mas eu tenho que ter a consciência tranquila, eu tenho que saber que intimamente eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu tenho que me colocar, fazer o que é possível, me colocar ao máximo. Intimamente, eu vou sentir o sentimento de felicidade que é possível na Terra. Porque aqui nós não temos a possibilidade dessa felicidade imensa que é falada. Mas aqui nós construímos a felicidade lá do futuro. Os passos são dados a partir daqui. É aqui que nós começamos a construir o nosso futuro, a nossa felicidade. Vai ser a partir daqui. Porque a doutrina espírita nos mostra exatamente isso, né? A doutrina espírita nos mostra que aqui na Terra, a nossa felicidade, ela nunca vai ser plena. Mas se
nós não fizermos os primeiros passos, nós vamos continuar infelizes, como aquele que foi visto antes. Passou por uma dificuldade, ele teve que retroagir. Ou seja, tudo para que nós possamos construir a nossa felicidade passa pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento das leis de Deus, né? Mas principalmente por nós amarmos o nosso próximo. Quando nós amarmos o nosso próximo, fazendo o bem, evitando o mal, nós vamos nos aproximando gradativamente da felicidade, do amor, que é o que Cristo nos ensinou, né? Era isso que nós tínhamos para colocar hoje. E eu espero, de coração, que seja útil para cada um de nós, né? Para mim, ao menos, foi bastante, porque é muito importante a gente lembrar essas coisas. Eu sei que todo mundo sabe disso, todos nós sabemos. Mas a gente esquece com muita facilidade, né? Nós deixamos passar coisas que poderiam ser muito importantes para nós. E essas coisas são as que fazem a diferença na nossa vida. As coisas que nós poderíamos evitar e aquelas que nós poderíamos usufruir, às vezes nós não olhamos direito. Fazemos o inverso. Sofremos sem precisar sofrer. Deixamos de viver uma felicidade maior por não estarmos atentos. E é isso que nós podemos aproveitar aqui dentro, né? Como disse no início, né? Nós viemos aqui porque temos um objetivo. Então aproveitemos esses objetivos que a casa nos coloca. A casa tem estudos, né? A casa tem todo um aparato de recursos que é para ajudar a equilibrar, que é o passe, né? A conversa. Enfim, são várias situações que nos permitem redirecionar, refazer aquelas dores, aqueles caminhos, agora com felicidade, com caminhos bons, com menos sofrimento, né? Nós podemos fazer isso. Que Deus esteja no coração de cada um de nós